Boa tarde, meus amados irmãos, pela graça de Deus, estamos juntos novamente para prestarmos um culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. Esse domingo especial, no qual nós comemoramos o Dia dos Pais. Mais uma vez, o nosso abraço para os pais da nossa congregação, da nossa igreja, de demais irmãos e amigos que estão conosco. Que Deus continue abençoando, dando força, sabedoria, para criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Esta é a nossa motivação aqui nesta tarde e noite, de prestarmos esse culto de louvor ao nosso Deus, ouvir da Tua bendita palavra, e para tudo seja para glórias e louvores ao nome do Senhor. Então nós vamos orar para iniciarmos, como sempre, colocando diante do Senhor tudo que fizermos aqui nos próximos minutos, seja pelo Senhor abençoado. Deus nosso Pai, sim, em nome de Jesus queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Sim, obrigado, Deus, pois o Senhor tem nos dado o privilégio, Deus, de estarmos reunidos, ainda separados fisicamente, Deus, mas unidos no mesmo Espírito, na mesma adoração, e com a motivação única, Deus, de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, Pai. Amém. Deus, eu peço ao Senhor as Tuas mais ricas bênçãos para os irmãos que já estão aqui conosco, aqueles que estarão chegando no decorrer do nosso culto, Pai. Que Deus, lá esteja o Senhor em cada lar, levando a Tua paz, as Tuas bênçãos, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e também, Deus, a Tua salvação, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, está nos concedendo, Pai. Glórias serão dadas sempre ao Senhor, Pai. Te pedimos, Deus, que perdoa as nossas falhas, possíveis pecados, Deus, que ainda não acertamos com o Senhor, e por misericórdia o Senhor possa estar nos perdoando, Deus, e nos ajudando, Pai, a vencermos todas as nossas dificuldades e andarmos, Deus, dignamente diante do Senhor, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Então vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, um hino que fala do nosso Pai Celestial, o nosso Pai que tudo faz por nós, independente de tudo aquilo que nós praticamos e nós fazemos, Ele está sempre conosco. Então vamos ouvi-lo e cantar juntos.
essa vida em teu altar, para sempre te adorar. Aceita, ó Pai, este é o nosso Pai Celestial que tanto tem cuidado de nós. Vamos orar neste momento, meus irmãos, pela vida dos missionários. Vamos colocar diante do Senhor aqueles homens e mulheres que são levantados por Deus para irem aos campos, levar a bendita palavra do Senhor, para levar aqueles povos talvez que não têm outra forma de ouvir da palavra de Deus. E lá vai um missionário e fala de Jesus, e aquela pessoa se converte, e isso é motivo de dar graças e glórias ao nosso Deus. Então a Fernanda vai orar neste momento pela vida dos missionários. Ora aí conosco, coloquemos a vida dos missionários diante do Senhor, e que Deus continue suprindo suas necessidades e a obra que Ele tem para cada um deles. Soberano Deus e Pai, neste momento, Senhor, colocamos os missionários no Teu altar de graça, pedindo ao Senhor, Deus, aonde estiver um, que lá esteja o Senhor com as Tuas provisões, com o Teu acalento, Pai, que eles continuem, ó Pai, testemunhando, bendizendo, louvando e exaltando o Teu santo nome por onde andarem. Amém. Que o Senhor confirme, ó Pai, nos corações o chamado que o Senhor tem para cada um deles, que eles estejam sensíveis, ó Deus, à Tua voz. Que o Senhor abençoe, Pai, para que assim eles também sejam Pai de multidões, ó Deus, Amém. De forma que vidas venham render aos pés do Senhor, ó Pai. Amém. Se há, ó Deus, algum missionário em dificuldade, até mesmo enfermo, ou até mesmo acometido do vírus, que lá esteja o Senhor, Pai, curando, salvando e o ajudando, ó Deus. E que o Senhor abençoe também as juntas de missões, Pai, os diretores da junta, os recursos ali chegados, para que possam, Deus, ser enviados somente para missões, ó Deus. Amém. E que toda a honra, toda a glória seja somente do Senhor. Que assim é o que oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos. Toda vez que nós oramos pelos missionários, nós estamos orando por nós, porque nós também somos missionários, levantados por Deus, para falar das boas novas da salvação. Então você aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, você sempre será também um missionário do Senhor, testemunhando da fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Êxodo 20, 12, um dos mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Provérbios capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então esses dois versículos aqui mostram para nós que tanto os filhos quanto os pais
tem as suas obrigações, as suas responsabilidades para com ambos e principalmente para com Deus, né? Honra o teu pai e a tua mãe, assim diz o Senhor para nós os filhos, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a partir do momento que nós filhos honramos os nossos pais, é promessa do Senhor nos dar vida longa, nos dar uma vida abençoada para a glória do Senhor. E também a responsabilidade dos pais, quando o provérbio diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Então aí está, quando o homem justo governa a sua casa bem, com honestidade, leva os seus filhos ao caminho correto, os seus filhos com certeza serão felizes, porque isso é promessa do Senhor, é palavra do Senhor para nós. Então que possamos ficar com esses 2 versículos bem guardadinhos aí no nosso coração, tanto para nós pais, quanto para nós filhos, que temos cada um de nós as nossas responsabilidades, para que possamos viver uma vida direcionada por Deus e abençoada por Deus, e uma vida longa, como diz a palavra do Senhor. Vou colocar mais um hino, irmãos, vamos cantar. Esse é bem conhecido dos irmãos, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se
cada dia vamos rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá cada vez mais o suporte para vencê-las. Então nós seremos sempre provados, irmãos, sempre passaremos por provações. Às vezes Deus irá nos permitir passar por várias provações para provar a nossa fé. E glórias sejam dadas a Deus por isso, porque do mesmo tanto que Ele deixa nós passarmos pelas provações, Ele mesmo nos dá o suporte para vencermos as dificuldades. Isso é palavra do Senhor e nós podemos ter certeza absoluta disso. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas limitações, os nossos agradecimentos. É o momento de colocarmos diante do Senhor. Você que tem um pedido, se quiser colocar nos comentários, nós estaremos orando novamente depois. Mas fale aí com Deus, fale para Ele as suas aflições, as suas ansiedades, os seus anseios, os seus agradecimentos. Deus conhece aquilo que está no nosso coração e com certeza Ele contempla cada um de nós, cada um coração, e Ele vai nos atender sempre. Não temos dúvida disso, porque cada um de nós também temos provas mais do que suficiente das provisões do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos continuar orando também, amados irmãos, pelos missionários. Vamos continuar orando por essa pandemia, por essa situação que estamos passando. Vamos colocar diante do Senhor as pessoas que estão infectadas, as pessoas que perderam seus entes queridos, para que Deus esteja lá confortando o coração de cada uma delas. E nós incluímos hoje a família do Maguinho, que a Suzy pediu, Vaguinho, melhor dizendo, que a Suzy pediu essa semana, mas infelizmente ele não resistiu e acabou vindo a falecer. Vamos orar para que Deus console o coração lá da família e tantos outros que tiveram seus entes queridos perdidos neste dia, para que Deus leve o consolo. Vamos continuar orando também para que Deus continue nos livrando deste vírus, desta enfermidade, para que essa vacina venha logo, irmãos, independente de onde ela vier, mas que ela venha abençoada por Deus e que nós possamos ficar livres dessa situação o mais breve possível para voltarmos às nossas vidas normais. Creio que normal nós não voltaremos, mas eu tenho crido que nós voltaremos melhor do que nós éramos antes. Então vamos orar. Ore aí na sua casa, coloque aí diante do Senhor, fale com Ele, coloque tudo isso aí diante do Senhor e que Ele faça segundo a vontade dEle em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Sim. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer primeiramente por esta oportunidade que temos, Deus, de falar com o Senhor, de clamar ao Senhor, Deus. Pai, nós queremos colocar todos os pedidos, Pai, que está lá no nosso coração, no nosso íntimo, Deus, e o Senhor conhece tudo aquilo que passa em nós, e pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que nós possamos sempre, Deus, sermos dignos de estar na presença do Senhor. Sim. Que possamos sempre, Deus, continuar proclamando a Tua verdade, a Tua palavra, Deus. Queremos também nesta oração, Pai, pedir ao Senhor pela vida das pessoas que foram já infectadas com esse vírus, Pai, que lá esteja o Senhor abençoando, cuidando, Deus, Sim, Deus. curando, se assim for da Tua vontade, Pai. Pedimos ao Senhor pelo consolo das famílias que tiveram seus entes queridos perdidos neste dia. Pedimos Sim. lá pela família do Vaguinho, Deus. Oh, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que o Senhor possa estar levando o Teu consolo, a Tua paz, Senhor. Sabemos que é um momento difícil, mas que as pessoas lá, a família, todas que perderam, Pai, alguém neste dia, possam descansar no Senhor, Deus. Pai, eu quero também colocar diante do Senhor os irmãos da nossa congregação, aqui em Lima Duarte, Deus, que o Senhor visite cada um neste momento, levando, Pai, a Tua paz, o Teu amor. Deus, se há alguma dificuldade, seja ela qual for, lá esteja o Senhor cuidando, abençoando, Pai. Pedimos também pelos nossos irmãos lá de Volta Redonda, Deus, que qualquer
situação, Pai, que eles possam estar passando, lá esteja o Senhor também, Pai. Lembramos, Deus, dos nossos amigos que têm nos dado a alegria de estar conosco nos nossos cultos, visitantes, Pai. Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que lá esteja o Senhor cuidando, abençoando. Deus, as pessoas que estão internadas neste momento, que estão lá nos hospitais, seja aguardando um atendimento, aguardando um medicamento, aguardando uma cirurgia. Deus, em nome de Jesus, lá esteja o Senhor com essas pessoas, Pai. Lembramos, Deus, dos nossos governantes, que o Senhor instrua-os, Pai, para que eles venham tão somente falar da parte do Senhor, Deus. Verdade. Que sejam, Deus, abençoados pelo Senhor, Deus, que eles possam realmente administrar não só a nossa nação, como as demais nações, segundo o teu querer. Já colocamos novamente a eleição desse ano diante do Senhor, Deus, que aqueles que forem eleitos, Pai, sejam pelo Senhor abençoados para melhor cuidar dos nossos municípios, Deus. Pedimos, Pai, lá pelos idosos que estão nos abrigos, nos asilos, nos albergues, as pessoas que estão lá, Deus, nos presídios, as pessoas em situação de rua, nós clamamos ao Senhor por eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é a esperança para este povo, para este mundo, Deus, que tanto tem deixado o Senhor de lado e frequentado, fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor, Pai. Ajude, Deus, para que essas pessoas se convertam verdadeiramente ao Senhor, entreguem as suas vidas a Jesus, Pai, e possam viver uma vida direcionada pela Tua bendita palavra, Deus. Obrigado, Pai, por um dia ter usado pessoas para falar do Teu Evangelho para conosco, Deus. Obrigado, Pai, por Teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E também, Pai, sempre agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor demonstrado lá naquela cruz do Calvário, Deus, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida em abundância e a vida eterna, Deus. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe aos irmãos. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos? Antes de nós ouvirmos a bendita palavra do Senhor dessa tarde e noite, vamos colocar mais um hino que fala, peço aos irmãos que prestem bastante atenção na letra do hino, meus irmãos, que é o tema da mensagem desta noite, razão e fé, aquele momento ali de Abraão, tão difícil, mas que Deus o sustentou em todos os momentos.
mostrar, seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá mover seu coração tremer. E lá em silêncio os dois choraram ao verem chegando no lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Se Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Quando dizem não é opção e a fé impede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Ser Isaac deitasse sobre as pedras. É preciso coragem pra subir. É preciso ter fé pra aceitar. É preciso ter força e dizer sim. E deitar-se sobre as pedras do altar. Lindo hino, né, meus irmãos? Fala da fé de Abraão, quando estava lá levando seu filho para o holocausto, um momento que realmente de grande fé demonstrado por aquele homem. E é essa palavra que nós iremos ouvir essa noite, meus irmãos, falando de fé e de razão. E hoje Deus convocou a nossa irmã Fernanda para nos falar nessa noite, nessa tarde e noite, para nós, os pais, os irmãos que estão aí, que são pais, mais uma vez, os nossos parabéns. Vamos ouvir então o que Deus tem a nos falar através da Fernanda, e vamos que Deus abra o nosso coração, a nossa mente, para a recepção da bendita palavra do Senhor, e que possamos ouvir, entender e colocar em prática no nosso viver. Que Deus então abençoe. E a nossa irmã Fernanda está com a palavra a partir deste momento. Amém. Boa tarde a todos, um feliz Dia dos Pais, a todos os pais que estão aí conosco. Convido a vocês que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, do versículo de 1 a 3. Vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, me coloco diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos ilumine, que o Senhor me use tão somente conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. E que a Sua palavra, Pai, ache guarida nos corações e que o Senhor fale a cada um conforme Te apraz. Amém. É o que eu oro e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 22, 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu lhe mostrarei. Está aqui uma prova que Abraão teve de enfrentar, e eu coloquei Abraão, um homem, um pai que viveu pela fé. Então, para a gente entender razão, o que é razão? É o raciocínio que conduz
a indução ou dedução de algo. E agora a fé. O que é fé? Lá em Hebreus 11:1 nos fundamenta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa é a melhor definição de fé. Em Hebreus também 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. E diante desta palavra, para a gente tentar entender um pouquinho do que Abraão passou, né, quando vem perder um emprego, ou também pode ser um diagnóstico de um exame contrário, ou quando na nossa vida parece que está tudo perdido, a gente consegue imaginar o que Abraão sentiu há 3.000 anos atrás. Foi quando Deus pediu, né, Isaac, que era herdeiro dele, que era o filho prometido, né, o filho da promessa entre ele e Sara, a criança nascida da velhice, e a morte de Isaac também mataria o seu sonho. Mas em todo momento, né, o que parece, Abraão, ele não perdeu tempo preocupando-se com o problema, né? Quantas vezes você, como pai, ficou aí sem dormir, ficou preocupado, mas hoje Deus te convida a você colocar nas mãos dele, a você não se desesperar, mas você se aquietar no Senhor, como foi com Abraão, né? Então ele, como eu disse, na vida nós temos várias provações. Assim como foi Abraão, é assim também como você, pai, que todo instante é provado, seja na dificuldade, ou seja na dor também, né? Deus, ele prova, mas ele também, ele provê, não é verdade? Ele não nos dá aí um fardo maior que nós não possamos carregar. Então, que você, hoje, né, em especial para os pais, venha sempre ter isso em mente, que com a aprovação vem também a providência de Deus. E a nossa fé é também agradecer a Deus pelas coisas que não aconteceu ainda. É confiar em Deus a todo instante. O que os homens chamam de loucura, Deus chama de fé. Às vezes podemos compartilhar aí sonhos que as pessoas acham assim, isso é loucura da tua cabeça, mas não é, é a fé. Então, não negligencie a tua fé. O que Deus colocar no teu coração, o que Ele colocar aí em sonho, o que Ele te der, né, na oração, em busca dele, pode ter certeza que vai acontecer. Mesmo como foi aqui com Abraão, quando Deus pediu o teu filho, né, ele não pensou em nada, como nós vimos, ele não ficou preocupado. Na manhã seguinte, ele levantou bem cedo e já preparou a lenha para o holocausto e assim seguiu a viagem por 3 dias. Agora imaginemos, né, o que se passou na cabeça de Abraão durante esses 3 dias. Eu fiquei pensando que com certeza ele passou esses dias em oração, sabendo que Deus iria prover, sabendo que Deus ele ia dar como eu disse, a providência vinda dele, que ele não precisava se preocupar, ele só precisava confiar, ele só precisava crer e principalmente obedecer a Deus. Embora ele não compreendeu
ele levou adiante. Ele permaneceu obediente. E existe paz na obediência. A serenidade de que mesmo quando somos criticados, incompreendidos, Deus, Ele se agrada de nós. E todo o resto desaparece à luz de Deus. Se o Senhor está te pedindo algo que te apavora, que te amedronta, que te coloque aí sem dormir, confie nele. Não ligue aqui para as críticas, não ligue para por não ser compreendido, apenas obedeça a Deus. Se estiver com medo, vai assim mesmo, vai pela fé. Como nós ouvimos o hino, rompa em fé. Deus, Ele nos prova, mas também Ele nos aprova, Ele nos refina. E isso é uma dádiva, é um experimentar do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E sobre a vida dos pais também, que se colocam aí na posição de conduzir os teus filhos, de orientar os teus filhos. Às vezes também ele é levado a negar as coisas, né? Nós, para corrigirmos nossos filhos, nós também não podemos falar só sim. Tem hora que temos que entrar com não. Por mais que nos doa, nós temos que corrigi-lo. E vocês podem crer que valerá a pena, como eu disse. Se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem te dado projetos, Ele também dará meios de você realizá-los. Seja ele qual for, seja ele até incompreendido pela tua limitação. Quando às vezes surgem aquelas perguntas, dúvidas, mas como será? Não se perca tempo com isso, avance, como eu disse, persevere, busque em Deus a melhor orientação, faça como Abraão, não pare, prossiga, obedeça, que no final valerá a pena, porque Deus, Ele é conosco, Ele caminha lado a lado, mesmo que às vezes nós nos sentimos aí, por nós desamparados, nunca estamos desamparados, porque Deus, Ele não nos deixa, mas às vezes a nossa mente se afasta de Deus, e com isso traz essas sensações de que estamos sozinhos, que não vamos conseguir, são as famosas preocupações, mas que nós não deixemos isso apagar a nossa fé, pelo contrário, que nós possamos alimentar a nossa fé cada dia mais, pautada no amor, pautada no conhecimento, pautada na graça, na bondade, na misericórdia e na longanimidade de Deus. E aqui no texto diz que levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando ele chegou lá neste lugar, ele edificou o altar. Imagine o coração de um pai edificando o altar. Nisso, ele amarrou seu filho e colocou sobre o altar e levantou o cutelo. Olha, imagina o coração de um pai fazendo isso tudo, né? Nós, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos imaginar. Talvez nós até desistiríamos, ou não prosseguiríamos, ou, como eu disse, ficaríamos estagnados, pensando no que fazer, se iríamos obedecer, ou se iríamos parar ali. Mas Abraão não fez isso. Abraão, ele confiou na promessa de Deus. Ele sabia que Deus proveria o cordeiro para si. E o nosso coração treme ao pensar no sacrifício de um ser humano.
como eu disse, nós não seríamos prudentes, no entanto, em refletir como essa história ela retrata um modo espantoso que o próprio Deus faria futuramente por nós. Não é verdade? Da mesma forma que Isaac carregou a lenha para a oferta queimada, Jesus carregou a própria cruz até o Gólgota. Como Abraão colocou Isaac no altar, Deus colocou o seu filho na cruz por todos nós. Como Abraão levantou o cutelo para matar o filho em obediência ao Senhor, Deus permitiu Jesus fosse morto para que o pecado pudesse ser castigado e o perdão a ser nos oferecido. Então, como eu disse, Abraão, ele sabia que Deus proveria o cordeiro para a oferta. Você lê aí comigo em Gênesis 22 mesmo, mas no versículo 8, diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Foi quando Isaac, perguntou a ele: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo as pedras, o altar edificado, mas eu não estou vendo o cordeiro. E ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Que confiança, né? Que obediência. Que nós possamos aprender com Abraão. Que às vezes eu falo que nós não cabe a nós entender Deus, apenas obedecer. Obedecer, crer, confiar e saber de que Ele está no controle de tudo. A nós ficou a parte mais fácil, que é crer e obedecer. Então que os pais estejam aí dispostos a ouvir Deus, a obedecer, a entender que podem ter essa confiança sim no Senhor. Problemas, dificuldades, provações, todos nós temos, todos nós passamos. Mas quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, quando nós estamos aí debaixo das potentes mãos de Deus, tudo flui, tudo se abre. Às vezes aos nossos olhos não enxergamos caminhos, não vemos além ali do monte, mas Deus faz-nos enxergar assim. Deus nos dá a visão dos altos céus, Deus nos dá a confiança que vai dar certo, e dia após dia Deus vai colocando isso em nossos corações. A nós, como eu disse, basta apenas crer mesmo de todo o coração. E quando estiver difícil, ore. Se estiver mais difícil, ore mais, busque mais, ouça Deus, aprenda a passar momentos a sós com Deus, e você vai ver o quanto este fardo que você carrega aí pesado, difícil, ele vai se tornar leve. Não por você, porque Deus está com você carregando este fardo. E como é maravilhoso saber que passaremos sim por provações, mas lá no final nós seremos aprovados. Isso aí nos dá um conforto muito grande, nos dá uma paz, aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que dinheiro no mundo não é capaz de comprar. Então que nós possamos estarmos sempre firmados na graça e na bondade de Deus, na perseverança e na confiança de saber que nada está perdido. Não deixe essas coisas do mundo, vozes contrárias, achar lugar no seu coração. Não deixa não, quando vier, você não consegue, não vai dar certo, é coisa da sua cabeça. Não é não. Aprenda a ouvir Deus,
aquiete-se, coloque-se em submissão a Ele, busque Ele em primeiro lugar, deixe que Ele tome a direção da tua vida e você vai ver o quanto mais fácil fica, o quanto de preocupação que você sofria, que você depois percebe que foi tudo desnecessário, que foi tempo perdido, porque às vezes nós colocamos nas mãos de Deus, mas a gente vai lá e pega de novo. Ah, tá demorando, deixa eu ver. Não, coloque na mão de Deus e descanse, deixa Deus agir. O nosso tempo não é o tempo de Deus, e com certeza o tempo de Deus muito melhor do que o nosso. Então que nós possamos aprender a ter essa confiança em Deus, a ter essa fé renovada, essa fé avivada em Cristo. Às vezes as pessoas falam, ah, tá tudo perdido. Não tem nada perdido não. Cristo é a vida, Cristo é a luz, Cristo é quem nos conduz, é Jesus que nos ajuda. Sem Ele, sim, nós estamos totalmente perdidos. Sem Jesus nós estamos na escuridão. Agora com Ele, não. Às vezes a pessoa fala assim, ah, a luz no fim do túnel. Não, Jesus é a luz de todo caminhar, porque Ele ilumina, porque Ele coloca a palavra certa, coloca pessoas certas na tua vida. Às vezes nós nos afastamos dEle, nós somos infiéis a Ele. Agora Deus não, Ele se permanece fiel. E então que Deus cada dia mais Ele possa ser conosco, ser com os pais, dando aí essa confiança de Abraão, essa fé, essa perseverança que ele teve. Ele em momento algum ele duvidou, em momento algum ele se preocupou. Ele ousou em obedecer a Deus, porque ele sabia que lá no final a recompensa era maior. Então qualquer coisa que passemos, nós possamos lembrar que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena se sacrificar. Aqui foi o sacrifício do filho, mas quantas coisas nós temos que sacrificar no nosso dia? Quantas coisas temos que sacrificar? Às vezes nossas vontades, às vezes nossos medos, nossos anseios. Às vezes, igual agora estamos aqui cultuando ao Senhor, mas poderíamos escolher estarmos em outro lugar. Então isso aí é um sacrifício vivo nosso, que nós fazemos em oferta a Deus. Então que nós tenhamos sempre esse desejo no nosso coração, de ofertar a Deus o nosso melhor, de querer ser o melhor, o Pai melhor, o Pai de excelência, a buscar ser o Pai que ajuda, o Pai que orienta, o Pai que brinca, o Pai que está sempre presente. A você, Pai, que já tem o Senhor governando a sua vida, persevere, lute, não desista, mesmo que você caia, volte, renove suas forças, confia em Deus, que tudo vai dar certo. A você, Pai, que ainda não entregou a sua vida ao Jesus, entregue e desfrutará das mais ricas bênçãos do Senhor. Porque assim a palavra de Deus nos garante que seremos bem-aventurados e que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Também diz lá em Salmo, né? E verás os filhos dos teus filhos. Quantas bênçãos! Mas a nós basta essa renúncia. Assim como Isaac fez, como Deus fez através de seu filho, enviá-lo ao mundo por nossos pecados. Que você também, nesta tarde e noite, venha pensar, venha se entregar a Deus, venha se redimir e venha ter essa confiança, essa perseverança de que passará sim por provações, como eu disse, mas vencerás, porque Deus é contigo e Ele não permite que nós passemos por provações que não iremos suportar. Se Ele nos deu, Ele está conosco durante o nosso caminho, durante o percurso e lá no final, nos esperando com o nosso galardão, com a nossa vitória, com a nossa bênção. Bem pertinho. Às vezes está tão pertinho que a gente nem enxerga. Às vezes a gente perde porque desistimos no meio do caminho. Porque às vezes somos incrédulos. Mas que não sejamos incrédulos. Que possamos fazer como Abraão.
confiar e perseverar, que Deus tem e terá sempre o melhor para todos nós. E como eu disse, você, pai, não está sozinho nessa missão. O Senhor é contigo em todos os momentos. Creia, obedeça, confie e espera. Por que eu tenho enfatizado muito isso? Porque esse é o caminho que Deus nos dá. Crer e obedecer. Para que você seja aí este pai que ensina, que inspira, um pai dedicado, um pai autêntico, um pai trabalhador, um pai sustentador, um pai que aconselha, que abençoa, um pai que chora em silêncio, um pai que tem a sabedoria vinda dos altos céus, um pai que tem o discernimento de Deus. E o Senhor, Ele dotou a vocês, pai, com todas essas qualidades que o dinheiro não pode comprar. São valores que com certeza ficarão eternizados no coração de seus filhos. Aquele momento que você brinca com ele, às vezes a pessoa fala, está perdendo tempo, você não está perdendo tempo, você está ganhando, porque lá na frente ele vai lembrar, meu pai tinha tempo para mim, meu pai me deu aquele conselho, meu pai me ouviu. E hoje nós temos que ter muito cuidado, porque com essa tecnologia, né, na mídia, essa internet que quer nos roubar o tempo, nós temos que estar atentos aos nossos filhos. Principalmente a você, pai, porque às vezes a gente perde e perdemos tempo. Não podemos perder, temos que ter tempo de qualidade, tempo que os edifica, tempo de instruí-los na palavra do Senhor, tempo de mostrar a eles que é possível sim ter uma vida justa, uma vida íntegra, ser um servo autêntico de Deus, ter uma família. Quantas famílias hoje são banalizadas, mas é possível ter uma família diante de Deus. Deus restaura famílias, Deus salva, Deus liberta, Ele cura. Então que os pais fiquem com essa mensagem no coração e que também pai que às vezes erra, quem não erra, não é verdade? Mas o pai erra tentando acertar. Então que Deus continue sendo com todos os papais, fortalecendo, os guardando. E se nós acreditarmos e obedecermos ao Senhor, Ele responderá à nossa fé com a sua bondade e com a sua integridade. Então que nós possamos sempre estarmos aí dispostos ao que Deus tem para nós, a passarmos aí confiantes, resolutos, que a provação ela é apenas o refinar da nossa fé, ela é apenas o refinar, né, como diz, do ouro, né, para ele ficar mais brilhante, ele é refinado várias vezes, e assim é conosco. Que na prova nós nos achegamos mais a Deus, e na prova nós saímos cada vez mais confiantes, vivificados e principalmente cheios de esperança. Vamos orar? Ó Deus de amor e bondade, neste momento, Pai, eu quero consagrar cada pai no Teu altar de graça. Amém. Que o Senhor o sustente, confirme em seu coração o desejo de perseverar diante das provações da vida. Sim. Sabedores que o Senhor é com cada um, fortalecendo, curando, salvando, transformando. Amém. Os filhos são herança do Senhor, assim diz a Tua palavra. Que eles possam deixar aos seus filhos o maior legado, uma vida de obediência, de cumprimento do Teu querer e da Tua vontade. Amém. Na vida de cada um, ó Deus, o Senhor possa ser com os pais que perderam seus filhos, que o Espírito Santo os console com o renovo e o bálsamo dos altos céus. Da mesma forma, com os filhos que choram pela ausência de seus pais, que porventura estão nas prisões, nos hospitais, à margem da sociedade,
até mesmo em algum albergue. Leve, Deus, o teu recurso físico e também o teu recurso espiritual, Pai. Amém. Ou com alguma dificuldade, Deus, lá esteja o Senhor, direcionando, livrando de todo e qualquer mal. Que assim seja. Obrigado, Pai, pelos pais também que são pastores, que seguem, ó Deus, o teu chamado, que o Senhor fortaleça-os na tua palavra, Pai. Que eles continuem, como a tua palavra diz, sendo pai de multidões. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai de misericórdia, o nosso Pai longâmino, o nosso Pai fiel, justo, majestoso, sabedores que no Senhor nós estamos seguros e protegidos, Amém. pois a ti pertence o mundo e tudo o que nele há. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, meus irmãos, essa foi a bendita palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Possamos guardar em nossos corações, não somente nós os pais, mas também todos, né? Mas hoje destinado o foco aos pais, e que tudo seja a honra e a glória do nosso Deus. Antes de encerrarmos, meus irmãos, eu quero colocar aquele hino de novo, um hino tão bonito. Vamos encerrar com ele. Logo após nós estaremos fazendo a oração final, mas vamos ouvir o hino novamente, Entre Fé e a Razão. Parte o
preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Amém, meus irmãos. Essa foi a palavra bendita que nós ouvimos hoje, pela glória de Deus, para a glória de Deus. E vamos seguir firmes, resolutos na fé, como nosso pai da fé, vamos dizer assim, né? Que todos falam que foi Abraão, ao transportar aquele menino lá, e nos traz grandes ensinamentos. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe o seu restante de domingo. Quero lembrar os irmãos que, aliás, comunicar aos irmãos que amanhã aqui em Lima Duarte está tendo uma nova fase da flexibilização das coisas aqui em Lima Duarte. Eles estão fazendo como o Estado de Minas está fazendo, que é Minas Consciente. Então amanhã haverá novas mudanças aqui na cidade de Lima Duarte, o comércio poderá funcionar normalmente, lógico, com as restrições. Tem também a questão de outros restaurantes, salão de beleza e etc. e tal. Mas a igreja ainda não é dessa vez, irmãos. Eu creio que a igreja ficará para a fase verde, porque eles estão em fase. Estava em fase vermelha, agora passou para a fase amarela, que flexibilizou um pouco mais. E acredito que na próxima fase, agora a fase verde, seja incluído as igrejas. Nós até estávamos com esperança de no próximo domingo nós já estávamos na nossa congregação, mas o tempo é de Deus, vamos continuar orando, clamando ao Senhor, e no momento certo, com certeza, Ele vai nos dar essa oportunidade de voltar à nossa congregação e ali estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor. Então que Deus abençoe. Vamos finalizar o nosso culto agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus, muito obrigado, Pai. Sim, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, pela Tua bendita palavra que nós ouvimos, Deus. Amém. Que nós possamos seguir o exemplo de Abraão, Deus, que firmou a sua fé em Deus, e tudo nós observamos, Pai, que transcorreu na mais perfeita ordem, e glórias sejam dadas ao Senhor, Deus. Sim. E como bem diz a Tua palavra, Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sim. E que nós possamos cada vez mais termos a alegria de ouvir a palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor, Deus. Nos ajude para isso, Pai. Peço ao Senhor que continue abençoando os irmãos, que tenhamos todos nós um restante de domingo abençoado, protegido e guardado pelo Senhor. Pela glória e o nome do Senhor que nós oramos. Amém e amém. Então fiquem em paz, irmãos. Tenham uma boa noite. Daqui a pouquinho, nós sabemos, lá na nossa igreja Volta Redonda, teremos o nosso culto lá também às 19 horas, presencial e online. Que Deus abençoe os irmãos que lá estarão, que abençoe os irmãos que estaremos pelo Facebook da igreja, e que Deus te dê uma boa noite, uma noite abençoada, uma semana abençoada pelo Senhor, e que em tudo, meus amados irmãos, lembrem que nós temos um Deus todo-poderoso, onde nós podemos depositar a nossa fé. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Então fique em paz, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.